Bom dia a todos. Quero agradecer a presença do público presente aqui, que é bastante grande. O pessoal é de São Carlos, que está nos ouvindo por videoconferência. O pessoal do IPEA, que está nos ouvindo e vendo por videoconferência. O pessoal do IPEA é coautor do presente trabalho, tá? Particularmente o Paulo. E a gente citou alguns trabalhos outros do IPEA, do Divonzir e do Bruno, e assim vai. O Bruno também é coautor, né? E também agradecer a todos os internautas que estão nos ouvindo e vendo, né? Pela audiência. Nós temos um problema em São Paulo hoje que eu não sei exatamente, não tenho maiores informações, mas a polícia fechou a entrada principal da USP. Isso significa que uma das pontes de acesso à USP, para quem não é de São Paulo, ela fica ao lado de um rio. Então quem está na cidade, no grosso da cidade, precisa atravessar o rio para chegar. Essa ponte está toda parada e o nosso convidado está parado no congestionamento da ponte. Eles estão tentando um caminho alternativo, né? Espero que ele chegue pelo menos no meio aqui para poder ajudar a debater esse tema com a gente. Bom, antes de começar, eu gostaria de já passar para os nossos internautas como eles podem fazer perguntas, tá? Quanto mais cedo for feita a pergunta, maior a chance da pergunta chegar, porque vocês sabem, o trânsito internautico não é instantâneo, aliás, não tem nada instantâneo, e às vezes ele pode demorar vários minutos, eventualmente algumas horas, conforme de onde você manda, passa pelos Estados Unidos, vem para o Brasil, e assim vai. Então, por favor, escrevam para IEA Responde, tudo junto, iearesponde@usp.br, tá? iearesponde.usp.br, tá? Isso chega para o Rafael, e o Rafael passa a pergunta aqui para a gente, né? Estamos hoje aqui eu, Mário Sérgio Salerno, sou coordenador do Observatório, e o Leonardo Melo Lins, que foi quem, grosso modo, fez a boa parte desse trabalho, porque afinal alguém precisa trabalhar e não sou eu, né? Quem coordena não trabalha, né? Brincadeira, né? Vamos para frente. Tem outros autores, e o Leonardo Gomes, que está sentado ali, né? Vamos lá. Então a ideia de hoje é discutir esse tema que vem sendo discutido de uma certa forma ao longo do tempo, sobre falta em engenharia no Brasil. Tem escassez, não tem, a origem da falta, tem muita, a qualidade é ruim, o mercado está aquecido, etc, né? Nós vamos primeiro tentar pontuar o debate com essa agenda, né? O primeiro ponto é o seguinte: qual é o debate? Do que vem sendo falado sobre escassez? Porque conforme um fala, escassez é uma coisa, conforme outro fala, escassez é outra coisa. A gente tentou sistematizar, tá? Vamos tentar nos entender o que a gente está falando. Mas antes disso, tá? Qual a relevância desse debate? Então a gente pegou alguns dados relacionando atividades de engenharia, tá? Com desenvolvimento PIB per capita, grosso modo, né? Aí a gente pega quais são os temas do debate. A partir de quais os temas do debate, a gente foi para uma literatura específica que trata de escassez de recursos. E a gente pegou essa literatura, tá? E tentou verificar, bom, se tem escassez de engenheiros, deve estar respondendo a esses quesitos. E a gente varreu esses quesitos para ver se tem escassez aonde tem e como é que é, tá? A gente vai ver que a coisa é um pouquinho complicada, tá? E nós levantamos algumas outras hipóteses para tentar explicar por que está tendo um debate relativamente forte ao longo do tempo sobre a escassez e o problema da engenharia. E aí a gente pontua esse debate e levanta alguns dados e conclusões. Tudo que a gente vai fazer aqui está baseado em algum dado, tá? Bom, eu sou engenheiro há muito tempo, tá certo? Eu posso falar um monte de coisa da minha experiência, tem outros aqui, mas tem algumas coisas que os dados mostram que eu falo, bom, eu não imaginava isso, mas se é assim, vamos lá, tá? Então a gente está assim nessa apresentação um pouco sujeito à tirania dos dados, tá certo? Porque é um jeito de nós generalizarmos as percepções e verificarmos se a percepção de cada um bate com o geral.
Às vezes não bate, vale o geral. Né? Bom, essa é a ideia. Tá? Então, de uns 2, 3 anos para cá, talvez um pouco mais tempo, começou a surgir em vários órgãos de imprensa debates sobre falta engenheiro, não falta engenheiro. Né? E eu vou passar alguns aqui. Né? Esse daqui que está passando era já um positivo. A engenharia voltou a atrair calouros, voltou a ser difícil passar nos vestibulares de engenharia, etc, etc. Esse artigo aqui tem entrevista com o diretor da Poli, tem uma série de coisas. Tá? Aqui já tem falta de engenheiros faz com que a profissão esteja em alta no Brasil. E aí vai. Tá? Depois tem gente que compara o apagão dos médicos com os engenheiros. Tá? Nós não trabalhamos com médico, nós no observatório. Mas o pessoal de PEA e da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidente da República fez já há algum tempo atrás, isso está disponível, né, alguns trabalhos sobre médico. O médico não tem nenhuma dúvida que tem falta de médico por qualquer objetivo, por qualquer medida que você vá medir. Pode ser que o governo esteja tomando medidas boas, ruins, isso é uma outra coisa. Mas por qualquer dado que você pegue, tem falta de médico no Brasil. Tá? Engenheiro é um pouco mais complicado. Então, se nós fôssemos médicos, tá? Essa discussão seria mais fácil. Ainda que tanto em médicos como em engenheiros, tem uma discussão muito corporativa. Tá? Um pouquinho de corporativismo talvez faça bem, mas é muito corporativa sobre falta médico, não falta médico e coisas do gênero. Tá? Mas o fato é que sobre engenheiros, tá, talvez tenha sido pautado na imprensa muito mais e há muito mais tempo do que sobre os médicos. Tá? E aqui a gente pegou alguns exemplos. Tá? Bom, então, qual o debate a ser enfrentado? Para quem nos segue desde o começo, vocês vão lembrar que em novembro, se não me engano, de 2011, teve o lançamento de Engenharia Data. Dezembro de 2011 teve o lançamento de Engenharia Data, que foi feito na Poli, porque aqui acho que a gente estava de mudança de um outro prédio para esse, e estava muito lotado, e a discussão era, está faltando engenheiro, tem muita evasão na engenharia, etc, etc. Então isso sistematicamente volta. Mas tem muita impressão, muito estudo sem base, muito artigo de jornal que eu acho, muito artigo de gente séria que erra na conta. Né? Por exemplo, vou dizer o que é um erro de conta. Não é um erro de conta, é um erro de lógica. As vagas em engenharia estão subindo. Está aumentando o número de vagas. Então, como engenharia é um curso que se demora pelo menos 5 anos para fazer, eu não posso comparar o número de formados de um ano com o número de ingressantes daquele ano, porque tem mais vagas. Não, sabe, uma coisa básica assim. Teve gente muito importante da academia, né, que fez essa conta na Folha de São Paulo. Então é um debate muito ainda que precisa ser qualificado. Tem muita opinião, muita impressão, tá? Muitas questões são analisadas sem muita formalização, sem muito dado. Tá? Isso nos levou a tentar, primeiro, estruturar o debate. Quais são as dimensões desse debate? Tá? Que é o que a gente vai começar a fazer. Mas antes, por que engenharia é importante? Né? E aí eu vou colocar uma premissa que norteia nosso posicionamento, nossos trabalhos aqui. Espero que vocês estejam enxergando esse gráfico. Tá? Mas esse gráfico é uma regressão que é feita entre o número de recursos humanos em ciência e tecnologia. É mais do que engenheiro, mas os engenheiros são o grosso desse pessoal. Né? E é feita uma correlação com o PIB per capita. Né? Isso mostra que existe uma correlação muito positiva entre o maior número de estoque, né,
estoque de recursos humanos em ciência e tecnologia, o número de pessoas disponíveis na economia com essa formação e o PIB per capita. Então, o Brasil está aqui, nesse quadradinho. Tá? E aí tem outros países, a Noruega é aquele lá de cima, e assim vai. Os Estados Unidos é um pouquinho abaixo, mais para o meio, tá acima. Os países mais desenvolvidos, eles estão acima da curva. Tá? O Brasil está muito abaixo. Está muito abaixo. Isso significa que, independente se tem escassez, se não tem escassez, não interessa qual a medida de escassez, né? Precisa formar mais engenheiros, né? Independente de qualquer coisa. Se o Brasil quer desenvolver sua indústria, mudar o patamar de produção rumo a maior inovação, maior conteúdo agregado, etc., vai precisar ter mais engenheiros. Sempre uma parte dos engenheiros vai trabalhar em outras coisas que não engenharia. Como uma parte dos advogados não vai ser advogado, como uma parte dos médicos não vai ser médico. Nós tivemos um ministro da Fazenda que era médico, certo? E assim vai. Isso faz parte, as pessoas não são escravas, elas seguem as suas. Mas a atividade de engenharia está diretamente relacionada ao desenvolvimento tecnológico, inclusive a formação de novas empresas, que se a gente for entrar nas bases de dados, essas pessoas que desenvolvem empresas, elas não vão estar relacionadas como engenheiro, mas é uma atividade de engenharia também, e a formação de engenharia ajuda. Tá? Então, isso posto, tá? Isso posto, nossa posição é, precisa formar mais engenheiro. Como no Brasil, precisa formar mais um monte de coisa, precisa melhorar o ensino médio, tudo bem. Tá? Então, a gente não queria misturar as bolas. Vamos lá. Tá? Sintetizando, existe uma correlação entre os profissionais de ciência e tecnologia com o PIB, e os engenheiros são importantes para o desenvolvimento dos países. Né? Bom, essa é uma tabelinha que mostra os concluintes em engenharia. Né? É um número que se faz comparações internacionais, é um número clássico que a OCDE, por exemplo, usa para fazer comparações. Pode ser concluintes ou em alguns outros dados, é o estoque, o número de engenheiros que tem. Tá? Então aqui é a relação de concluintes em engenharia por 10 mil habitantes. E a gente vê, por exemplo, em 2000 tinha um engenheiro para 10 mil habitantes. Se formava um engenheiro para cada 10 mil habitantes. Tá? Se formou. Em 2011 isso mudou para 2,3, quer dizer, mais do que dobrou. Então, do ponto de vista quantitativo, né, a formação aumentou muito. Tá? A questão é, será que é suficiente? E aí precisa ter um critério de suficiência. Mas, numericamente, o Brasil aumentou. O dado que tem, o último dado publicado pelo CDE, que compara vários países, tá? O Brasil tem perto de 2% entre 2007 e 2008. Tem perto de 2%, tem países com 25%. Né? Enfim, que é esse dado aqui, né? Que é antigo. Né? Então lá, o Brasil está com 2%, a China está com 13%, a Coreia do Sul, que é quem mais forma engenheiro por 10 mil habitantes, está para lá de 20% e assim vai. Tá? Ah, será que precisa ter tanto engenheiro? Não sei. Mas se a gente for pegar os países que formam mais engenheiros do que o Brasil, tá? São todos países desenvolvidos. Tá? São todos países que estão se engajando na sociedade do conhecimento, etc, etc. Esse informandos por 10 mil habitantes é o dado que mais sai em jornal, etc. É um fato, o Brasil forma pouco engenheiro por 10 mil habitantes. Hoje está por 2,5 por aí. Tá? Já foi 1, tá? Então melhoramos, mas o nosso patamar ainda é baixo. O fato de melhorar não significa que esteja bom. Nosso patamar ainda é baixo. Então tem Coreia, Finlândia, até Portugal tem mais engenheiro, forma bem mais engenheiro do que nós. Tá? Por que até Portugal? Portugal não é exatamente o estereótipo do país com alto desenvolvimento tecnológico, uma indústria muito pujante, etc. Tá? Aí tem Japão, Suécia, Dinamarca, França, Alemanha. Tá? Aí vai. Bom, então vamos. Isso posto, precisa ter engenheiro. Tá? Precisa ter engenheiro. Independente se tem escassez ou não, se tem empresa que não consegue contratar, precisa ter engenheiro.
precisa ter mais engenheiros. O que explicaria a escassez? Então a gente tem algumas hipóteses iniciais que a gente vai tentar um método para tentar derrubar essas hipóteses. Tá? Então, se o emprego de engenharia cresce a taxa maior do que a formação, significa que temos um problema. Certo? E quem vai explicar todos esses problemas vai ser o Leonardo. 2. Se o emprego e o número de engenheiros são menores do que aquele desejado socialmente. Aí precisa ter uma medida do que é desejado socialmente. Se for pela medida de engenheiros ou de formandos por 10 mil habitantes, sim. Tá? Sim. Se tem uma procura muito grande por engenheiros, tá? Espera-se que o salário deles aumente. Tá? Então, um indicador de escassez é um aumento muito sensível do salário. E é superior às demais categorias. Certo? Se não tem escassez de economistas, o salário dos economistas não deve subir tanto quanto o salário de outras profissões que tenham escassez. Tá? E aí a gente vai comparar com a média total da salarial do Brasil. Tá? Se o desemprego diminui, significa que, bom, estão empregando mais engenheiros. E se houve aquela conversa, para quem está aqui fisicamente, que a gente estava tendo antes de começar a transmissão, era a ocupação típica de engenharia, etc. Tá? Aqui eu preciso explicar, e eu passo a palavra para o Leonardo, que é o seguinte: tem um debate que é muito mal posto, que tem engenheiros que trabalham fora da engenharia. O engenheiro que trabalha em serviço não está fazendo engenharia. Não é verdade. Né? Em atividade de serviço, você faz projeto de engenharia. Né? Eu já orientei aluno cujo trabalho era projetar cartão de crédito. É um projeto com metodologia de projeto de produto, etc. Só que o meio é outro, não um projeto mecânico. Ao invés de dimensionar um eixo, ele dimensiona um cartão de crédito. Né? E assim vai. Né? Aqui nós não temos muito como medir isso pelas bases de dados, não dá para medir muito isso. Né? A classificação brasileira de ocupações, ela tem algumas classificações que relacionam diretamente com engenharia. Isso está sendo chamado ocupação típica, mas não significa que todas as atividades de engenharia estejam lá dentro. Como nós não temos como medir, nós ficamos com essas. Mas tem engenheiros fazendo atividades não típicas. Tá? Então, por exemplo, se o engenheiro está como analista de P&D, ele não está como engenheiro. Então, a gente não tem como pegar como engenheiro. Mas ele está fazendo atividades de engenharia. Tá? Enfim, então nós vamos comparar a atividade típica com não típica. Ao contrário do que se imagina, as atividades não típicas não são tão grandes assim. Tá? Também isso daí dá para quantificar. Antes de passar para o Leonardo, eu queria agradecer primeiro ao IBGE, disponibiliza os dados, depois, muito particularmente, ao Ministério do Trabalho, ao pessoal das estatísticas de trabalho que possibilita o acesso à RAIS, que é uma base muito importante, e ao pessoal do INEP, do Ministério da Educação, que disponibiliza a base do censo que a gente usa, que é do censo do ensino superior. Sem essas bases não daria para fazer esses estudos, tá bom? Bom, eu queria passar a palavra para o Leonardo Lins. Leonardo Lins é mineiro, tá? O que eu não sei se é uma virtude ou um defeito, mas enfim. Certamente ele tem uma virtude, ele torce para o Atlético Mineiro, mas a maior virtude dele é que ele é o coordenador, porque é branco e preto, como o Santos pelo menos. Ele tem um outro aqui que é cruzeirense, então eles ficam brigando, os dois são mineiros. Mas o Leonardo Lins, ele é o coordenador da Engenharia Data, ele é o responsável por organizar as bases de dados, etc, etc, e por fazer boa parte dos estudos. E uma das sacadas mais importantes que vai aparecer aí partiu de uma ideia dele, depois ele foi atrás dos dados e conseguiu comprovar. Desculpa, faltou isso aqui. Se tem muita rotatividade, tá, os engenheiros estão muito nervosos mudando de emprego, também é um sinal de que
é um sinal tradicional de que tem escassez, o mercado está se mexendo. Isso ao longo do tempo, com a nova geração que é mais irrequieta para emprego, talvez perca muita importância como indicador, né? Mas enfim. Obrigado, Mário. É só estendendo também o agradecimento ao CEM, ao Centro de Estudos da Metrópole, do SEBRAP, que fez o tratamento dos dados do IBGE, que a gente usa e é disponível e bem feito e tudo mais. Só lembrando que todas essas hipóteses, elas são feitas no sentido de tentar explicar a escassez de produto e foram adaptadas para tentativa de explicação de escassez de pessoal de ciência e tecnologia, principalmente nos Estados Unidos. E até mesmo uma dificuldade que a gente tem para trabalhar é que existem mais hipóteses que são trabalhadas e que a gente consegue abordar com os nossos bancos de dados. São essas 6, é o que dá para fazer. Então, a primeira, justamente essa primeira parte, se houve queda no emprego e na formação dos engenheiros, que significaria escassez, como a gente pode ver, isso aí, a gente tem aí, está faltando ali censos da RAIS, o censo praticamente do emprego formal do Brasil, o dado do PIB, que a gente coleta com o IPEA Data, e de formandos, que é do censo da educação superior do INEP. Como a gente pode ver, os formandos em engenharia, que são esses o roxo ali, vem crescendo desde 2000, bem como o de formandos. Formandos em engenharia e o emprego em engenharia, todos acima do PIB. Como eu disse, o crescimento foi de 5,8% ao ano e de engenheiros formados de 8,7%. Então, essas taxas de crescimento, que também não é diferente do total empregado, nos sinaliza que, do ponto de vista de uma escassez total, a gente não pode afirmar, porque existe tanto pessoas na economia trabalhando quanto sendo repostas por causa do aumento dos formandos em engenharia. Então, pelos dados da RAIS, a gente pode ver que, pelo menos formalmente, estão havendo esse crescimento. A segunda hipótese, que é o número do emprego são menores do que desejado socialmente, e aí é uma dificuldade de se definir o que é esse desejado socialmente. Não existe um consenso sobre isso, a gente também não tem muita certeza sobre o que é desejado, mas a aproximação com o PIB é interessante na medida que, se o PIB crescer a taxas maiores, e a gente tem um estudo que ampara isso, que se o PIB brasileiro crescesse a taxas chinesas, aí sim teríamos um cenário de escassez, eventualmente com esse comportamento que a gente vê, mas com esse crescimento do PIB, a gente acredita que não tem essa pressão tão forte com relação aos engenheiros, na medida em que o crescimento tanto da formação quanto do emprego são acima do PIB. Podemos discutir se de fato é uma medida ideal o PIB, mas é o que temos, e acho que, de certa forma, evidencia que, com esse crescimento do PIB que nós estamos observando, falar em escassez talvez é um pouco apressado, assim, porque a gente vê que, como eu já disse, formandos e tanto de engenheiros que estão na economia estão crescendo acima. Passando para a terceira, que é, se tivesse outro parâmetro, seria o aumento vertiginoso do salário dos engenheiros, e como que a gente pode ver na comparação da média do salário de engenharia pela RAIS de 2006 a 2010 e a média do salário com toda a força de trabalho brasileira, lembrando sempre formal aí, a razão a gente vê que teve esse aumento em 2008, de 2007 até 2009, mas em 2010 a gente pode ver que essa razão caiu, o que vai de encontro com o que pensávamos que seria um crescimento que haveria de ser maior até um pouco, assim. Então a gente vê uma certa... Não podemos dizer que existe esse crescimento de pressão de salário devido à escassez, por um mecanismo mesmo de oferta e procura. Então a gente não tem como afirmar que esse dado de salário seria
seria apoiando a tese da escassez. Passando, o salário cresce pouco em cima de 2010, 2010 decresce, a gente vê as porcentagens que de 2006 para 2009 é o crescimento, e depois a gente volta para abaixo até de 2006, então não é muito evidente. Essas são as médias salariais por região, né? Então tem a do Brasil, enfim, vamos. Queda do desemprego seria também essa seria uma grande medida nesse sentido de escassez, que na medida que o desemprego cai, quer dizer, evidente que teria uma pressão maior sobre os engenheiros. E usando o censo, a gente tem esse artigo do Naécio Menezes Filho, que mostra que de 2000 a 2010 o desemprego em engenharia caiu, era 4% em 2010. E a evidência de outro artigo é que essa taxa de desemprego em engenharia não é uma boa medida, em função de que a taxa de desemprego dos engenheiros historicamente ela é baixa. Em função o engenheiro envolve conhecimento matemático, uma formação até um pouco mais ampla, que a gente vai até ver depois, mais para frente, é bem vista no mercado de trabalho como um todo. Então, essa questão do engenheiro trabalhar só com engenharia, a partir de 80 para frente a gente começa a ver isso diminuindo, e o mercado de trabalho para engenharia é muito bom, assim, é muito difícil então o engenheiro ficar desempregado. Então, também não seria uma grande evidência de escassez. Engenheiros com ocupações não típicas, que, como o Mário falou, seria aquele que trabalha em outros CBOs, outras profissões que não engenharia em sentido estrito mesmo. A gente tem que a proporção de engenheiros subiu. Então, o que a gente está dizendo é, se subiu essa proporção na profissão engenharia na CBO, estão mostrando também que está havendo essa contratação, essa escassez não está tão... Pode ser uma pressão, claro, assim, precisando demais, mas assim, não há o sumiço na medida em que as ocupações típicas de engenharia cresceu de 2000 a 2010. Além do mais, e como a gente está vendo, historicamente, os engenheiros em ocupações não típicas recebiam mais do que os engenheiros em ocupações típicas, e em 2010 a gente vê que isso se inverteu, principalmente para esses engenheiros na construção civil e na indústria. De 2000 e 2010, os engenheiros com CBO de engenharia, então seria engenheiro químico, engenheiro eletrônico, engenheiro civil, estão ganhando mais do que os engenheiros, os formados em engenharia que trabalham em outras ocupações que não aquelas de engenharia. Aqui, como eu falou, da rotatividade do engenheiro, então aqui eu usando os dados do CAGED, que mede esse estoque do emprego por mês. O Paulo, que tá até aí assistindo, ele que fez esse... A gente vê que existiram alguns períodos de aquecimento na contratação, ou seja, que houve uma maior demanda por engenheiro, mas o salário também não vai crescendo tanto. A curva em cima é a taxa de rotatividade, que é essa relação entre os demitidos e os admitidos sobre o estoque geral, e abaixo é a diferença salarial dos admitidos para os demitidos. Então você vê que o que está mostrando é que essa taxa de rotatividade foi pequena, ou seja, os engenheiros ficaram nas suas ocupações ao longo do tempo, e com o salário, de certa forma, movendo, como a gente pode ver, ele não tem tantos movimentos bruscos, assim, ou seja, não houve nenhuma queda vertiginosa assim, nessa questão da rotatividade, ou seja, caiu muito os engenheiros, e também não subiu também muito o número dos engenheiros. É um comportamento, de certa forma, normal. Assim. Então, refazendo aí, retomando, a gente vê que esse emprego, sobre os termos da escassez, que vamos dizer assim, o emprego cresce a taxas maiores, a gente viu que não. Usando essa questão dos engenheiros desejados socialmente, aproximados pelo PIB, também a gente vê que é difícil afirmar isso, devido ao crescimento do PIB ser abaixo do que o crescimento
de cima, que seria dos formados e do pessoal empregado em engenharia. Aumento do salário superior às demais, assim, sim, mas não é algo que nos evidencia um aumento muito alto desse salário, no sentido de uma procura bem maior. O desemprego, sim, diminuiu, mas a gente tem essa evidência que a taxa de desemprego de engenharia sempre foi baixa. Maior atração para ocupações típicas, essa sim é uma evidência, mas também não é dentre essas 6, essa talvez é a que mais poderia mostrar uma escassez, só que não tem o apoio das outras. E a rotatividade baixa, o que mostra um mercado de trabalho de certa forma tranquilo, vamos dizer assim, não é algo que estável, né? Melhor. Bom, então, sendo que daquelas 6 que dizem sobre a escassez, a gente teve esse apoio de 2, assim, aproximando, a gente pensou em tentar refazer um pouco esse debate, buscando outras opções. A gente pode perceber que se existe uma escassez, a gente não pode afirmar que ela é generalizada, que talvez elas podem ser pressões aí que a gente teve nesse período de crescimento, então algo de curto prazo, mas ao mesmo tempo você vê que existe o aumento tanto do emprego como da formação, o que poderia resolver. Sim, aí com projetos paralelos aqui houve entrevista com os gestores, uma revisão, e a gente vai apresentar aqui um novo conjunto de hipóteses que a gente vai buscar mostrar aqui. Ok. Deu. Oi. Porque a gente chegou num paradoxo, tá? Bom, se aparentemente os dados não mostram essa escassez que o debate mostra, estão reclamando de quê? Tá? Então deve ter alguma outra coisa. Tá? E para a gente pegar evidências iniciais de quais seriam as outras coisas, nós usamos um conjunto de projetos e de pesquisas que foram feitos no observatório, mais genericamente, ou no Laboratório de Gestão de Inovação da Poli, né, que ao longo do tempo se entrevista gestor de P&D de empresa para projetos vários, né, e sempre aparece a conversa, está difícil recrutar, está fácil recrutar, falta isso, falta aquilo, etc. Então, nós começamos em algumas entrevistas, essas entrevistas aconteceram ao longo dos 3, 4 anos. A gente foi recuperar nessas entrevistas, tá? E no ano passado e nesse ano, nós fizemos um trabalho aliás, são 2 trabalhos para o sistema do MCT, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, através do CGE, do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos. Um deles foi sobre gargalos para inovação nas empresas, não no aparato legal, mas nas empresas. E aí a questão de engenharia acaba aparecendo. E outro que a gente está finalizando agora, que é para a discussão de diretrizes de um programa de longo prazo para inovação no setor aeronáutico, também para o MCT. E nas entrevistas também acaba aparecendo essa conversa com engenheiros. E aí apareceram outras hipóteses, tá? Uma que rigorosamente já se tinha, que é o problema de qualidade, mas a mais interessante, tá? Que a gente derivou essa hipótese de algumas reclamações que, mais ou menos, no seguinte teor: não é que falta engenheiro com experiência, falta engenheiro líder de projeto, falta engenheiro que possa entrar na empresa e já desempenhar. Né? E aí a gente falou, bom, será que tem um problema anterior de formação, tá, com que faz com que hoje, para a demanda atual, para o estágio atual de desenvolvimento da produção no Brasil e de utilização de engenheiros, tá, o número de engenheiros experientes, que seriam experientes hoje, que foram formados lá atrás, não é suficiente? E aí veio a hipótese da escassez que o Leonardo vai explicar. Mas essas hipóteses saíram, grosso modo, dessas entrevistas. Tá? Porque senão é muito difícil, a gente fica em determinado tipo de dado, parece que não tem nenhum problema. Mas tem problema.
Tá? Então o debate ele não é à toa, tem algum problema, tá? E a gente vai procurar localizar esse problema. Então foram feitas essas hipóteses novas que basicamente também é focado nessa questão dessa escassez de curto prazo, que acho que é o problema maior. Então a gente vai trabalhar com o problema da qualidade dos cursos, que é sempre debatido, tá aí, mas só existe uma forma de tentar saber disso, que é o ENAD, de certa forma, e de qualquer forma é muito complicado também. A lacuna geracional, que é essa que a gente partiu dessa evidência qualitativa, e aqui a gente tenta mostrar de forma quantitativa usando os censos demográficos para tentar evidenciar. Escassez de especialidades, né? Essa questão de que existe problemas, sim, mas são muito específicos e localizados em alguns setores da economia somente. E problemas regionais que mais para frente a gente explica. Sobre a qualidade, como eu estava dizendo, a gente está amparado nesse estudo. Se eu me esqueci, do Paulo, né? Do Divonzi do Paulo, que mostra que mais de 40% dos formandos em engenharia são de cursos de conceito 1 e 2 do ENAD, o que é relacionado com também que a maioria das pessoas matriculadas em engenharia são desses cursos, assim, são de cursos basicamente privados, então de certa forma tem uma relação, mas a questão toda também é que o ENAD existe problemas na questão de quem faz o ENAD, as pessoas às vezes nem vão com os parâmetros dele para certificar se o curso tem qualidade ou não, é sempre discutido isso, então não dá pra gente sair. É um dado confiável, sim, mas a questão de como que é feito toda a questão da avaliação, que sim, porque existe faculdade que não faz, existe pessoas que boicotam a prova, então ficam em termos um pouco difíceis da gente afirmar qualquer coisa sobre isso. E 30% dos formandos vêm dessas universidades de conceito 4 ou 5, que são os maiores. Assim. Então, a gente tem pouca evidência dos dois lados, tanto do que é ruim quanto do que pode ser bom. Então, enfim, a qualidade ainda é algo em aberto, a gente não sabe muito bem como medir ou averiguar. Sobre a lacuna geracional, como disse, vem nessa evidência qualitativa das entrevistas com afirmações sobre problemas de experiência na liderança e no tocar de projetos. Tomando em vista isso, sim, a gente tentou observar isso a partir dos dados numa série mais longa que começa no censo de 70 e vem até no censo de 2010. O interessante do censo é que ali no censo a gente pode separar dentre as pessoas formadas em engenharia as pessoas que são de CBO de engenharia de fato e aquelas que não. Então se a gente observa que é na pirâmide etária, né, então a gente tem aqui a distribuição em azul do ano e vermelho também, assim, mas no primeiro aqui, pelo menos a gente pode ver, é CBO de engenharia. Então esse primeiro gráfico ele mostra as pessoas formadas em engenharia que trabalham com CBO de engenharia. No outro são os formandos em engenharia com outras ocupações. Então, o azul é 70, o vermelho é 80. Como a gente pode ver, seria cerca ali de 35% das pessoas, se houve de 25 a 29 anos, e até de 25 até 34 anos a gente tem a maioria da distribuição. Assim, de certa forma, a base é maior, então isso é um mercado de trabalho jovem. Tanto para a pirâmide do CBO de engenharia, como do pessoal que trabalha em outras coisas que não de engenharia. Então a gente tem um mercado de trabalho jovem de 70 a 80. À medida que a gente vai passando o tempo, colocando o censo de 91, a gente vai vendo um gradual envelhecimento desse mercado, dos engenheiros, vamos dizer assim. Já começando ali a ter 35 a 39, assim, nos dois casos, batendo para cima dos 20 e poucos por cento. Então ali já começa, como a gente pode ver, a base já não é tão grande. Em 91 para 2000, você já começa a subir mais, está subindo mais ainda ali, então o pessoal está ficando mais
velho e a base continua. Isso você vê que não está sendo reposto também os engenheiros. Você pega de 80 para 91 e 91 para 2000, de 25 a 29 começa a diminuir. Então você ficou aí cerca de 10, quase 20 anos com uma formação um pouco baixa de engenharia. Assim. Para chegarmos aqui em 2010, de 2000 para 2010, a gente pode ver que de 35 a 39 são as menores taxas, assim, que 35 a 54, que coincide de ser os engenheiros mais experientes, que pode ser essa uma via que nós estamos dizendo sobre a falta de experiência no mercado que deu essa reclamação da escassez. Você tem uma escassez, sim, mas uma escassez de pessoas experientes. E tanto que acontece isso, tanto para os engenheiros com CBO, quanto os formados em engenharia em outros casos. Então, mesmo que poderia afirmar para haver uma fuga dos engenheiros das ocupações não típicas para as típicas, a gente vê que existe um problema geracional no formados em engenharia com outras ocupações. Ou seja, aqui dá para ver o movimento todo das tabelas, a gente vai vendo das pirâmides, a gente vai vendo o quanto que vai formando um vale a chegar em 2010, então tem uma curva ali indicando um sumiço mesmo de engenheiros mais experientes. Então as pirâmides têm um gradual envelhecimento, de tanto típico como não típico. Isso a gente interpretando esse crescimento econômico dos 80 e 90 afastou os engenheiros das ocupações e também das outras atividades. O curso de engenharia ficou desinteressante com esse cenário econômico aí que a gente teve, começando a melhorar a partir dos 2000, principalmente 2006, 2007, porque a gente pode ver que a base começou a aumentar de novo, mas o problema está nos 35 a 54, que são os mais experientes. Ou seja, você tem a reposição dos engenheiros com a base dos mais jovens crescendo, 25 a 29. Entretanto, o que está sendo talvez requisitado é esse mais experiente e de fato há um sumiço. Mas ao longo prazo, esses de 25 a 29 podem vir a suprir essa lacuna. Então, como isso aqui é só para ilustrar, são os engenheiros formados, são os formados em engenharia com CBO e sem CBO de engenharia. A gente pode ver que em 80, tanto os de ocupações típicas quanto não típicas tinham um número semelhante, e a partir da década de 80, que a gente estava dizendo dessa questão de um crescimento mais reduzido, ou nenhum, como que a ocupação de engenharia ela se torna muito mais para fora das ocupações típicas. Então você tem 36, em 2010, 36 engenheiros por 10 mil habitantes trabalhando em outras ocupações e 12 engenheiros por 10 mil habitantes trabalhando nas ocupações típicas. Assim, existe, por um lado, isso mostra que até a década de 80 os formados eram a maioria, ou seja, existia essa relação entre a formação de engenharia e um emprego típico. Mas, por outro lado, essa questão da década de 80 mostra também uma certa flexibilização, vamos dizer assim, da ocupação de engenharia, porque não se trata somente de trabalhar como engenheiro clássico, vamos dizer assim. Existe uma diferença hoje aí, mas aquele movimento a gente vê do envelhecimento tanto para as duas ocupações. A escassez de especialidades, porque é evidência de estudos também, que pode faltar engenheiros, mas talvez são específicos, que esse estudo detecta escassez de engenheiros em naval e engenheiros de minas, que tem a ver com essa questão do crescimento desses setores mais recentemente, com investimentos na indústria naval, a questão dessa explosão, do boom de minério e tudo, que chamou mais, assim, então vai muito localizado. Tem evidência, Petrobras cria sua própria mão de obra, tanto a Embraer. E problemas regionais, que pode ser, você espera essa concentração onde vai ter um aquecimento dessa atividade, que no caso do Brasil foi até mesmo no Nordeste, você vai precisar de mais engenheiros, então você tem esses problemas localizados em setores tanto específicos
da economia, principalmente petróleo e gás, quanto regionalmente, no caso dos investimentos da Petrobras, por exemplo. E migração pode resolver, mas é esperar que o ajuste, né, demore um pouco, porque essa resposta está acontecendo a partir de agora, não é algo que a gente está começando a entender por agora, mas de certa forma essa escassez generalizada é algo que devemos ter um certo cuidado ao tratar, porque ela está permeada por vários fatores e aqui a gente tentou elencar alguns somente, assim. Bom, então vamos. Alô, 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 pegou. Vamos então fazer algumas conclusões. Tá? Primeira, se a gente for pensar apagão como apagão de médico, tem 600, 700 municípios que não tem médico, não tem comparação engenharia com medicina. Tá? Tem algumas pressões. Tá? Eu queria, por exemplo, usar um exemplo para contar uma pressão. Tá? Eu vou pegar a Embraer como exemplo, o pessoal da Embraer, vou usar vocês aí. A Embraer hoje talvez seja a empresa aeronáutica que tem o maior número de projetos de novos aviões ou de remodelação de aviões existentes que tem. Tá? Isso põe uma pressão na cadeia de projetos dela e das empresas que fazem projetos, principalmente projeto estrutural. Tá? Então, os maiores fornecedores de projeto para a Embraer aqui no Brasil, eles estão tendo dificuldades de contratar de uma hora para outra 50 dessa ordem de grandeza profissionais para cálculo estrutural para os aviões. Então é possível que se eles não conseguirem achar, é possível que esse projeto seja feito em outro lugar, certo? Porque o projeto tem que sair. Tá? Então tem essas pressões, isso é um fato. Tá? O mercado de trabalho no Brasil como um todo está aquecido, tá? Deu uma desaquecida agora, então falta profissional de todo tipo, entre eles engenheiros. Tá? Bom, agora, a questão, né, é que você não alivia essas pressões de curto prazo. Né? O gap geracional não tem o que fazer. Certo? O gap geracional é um problema, mas não tem o que fazer. Ele vai ter que passar. Daqui a alguns anos, os novos engenheiros que foram se formando vão ser os experientes, vão ser os líderes de projeto, etc. Isso aí vai esperar. A não ser que você importe um ou outro, né? Mas não é exatamente uma solução massiva para o problema do gap geracional, da lacuna geracional. Então isso vai passando. Tá? O bom indicador é que os cursos de engenharia voltaram a atrair mais alunos. Né? Voltaram a atrair mais alunos. Aparentemente a engenharia voltou a ter um status que tinha, dá para ver pela procura no vestibular, inclusive engenharia civil, pela procura no vestibular, isso é um bom indicador. Né? Bom, mas tem uma questão que é muito mais complicada, que transcende essa discussão de curto prazo, de escassez, etc., que é o seguinte: qualquer mudança estrutural na economia brasileira e no tecido produtivo brasileiro, tá, rumo ao que todo mundo deseja, as políticas públicas, o Plano Brasil Maior e políticas anteriores de uma produção com maior valor agregado, de maior valor de inovação. A gente pega as políticas públicas federais e algumas estaduais e algumas municipais, tem um recurso muito grande para financiar pesquisa e desenvolvimento e inovação nas empresas. Algumas entidades de fomento tradicionais de ciência também passaram a fomentar um pouco o desenvolvimento em empresa, assim vai. Bom, se isso implicar mudança num patamar da economia brasileira mais próxima dos países ditos desenvolvidos, vai faltar engenheiro. Né? Então, se esse for o indicador social, o desejo social, vai faltar. Então, como se espera que o Brasil se engaje nesse rumo, tá? Precisa começar a formar agora, tá? Para pegar depois poder colher os louros. Acho que talvez o melhor exemplo que a gente tenha na nossa história, ou pelo menos na história recente, é o do ITA.
O ITA foi fundado, tá? Formou um monte de engenheiros. A maior parte dos engenheiros formados pelo ITA não vai trabalhar na indústria aeronáutica. A maior parte dos engenheiros formados pelo ITA não são de habilitação aeronáutica, mas o ITA possibilitou, o complexo ITA CTA na época, ter uma massa crítica, fazer um projeto de avião, né? E depois foi construída uma empresa, um parque produtivo, e aí o Brasil hoje viabilizou uma produção aeronáutica. Tá? Mas o primeiro passo foi ter mão de obra, gente qualificada que entendesse o problema aeronáutico, as ciências do voo, etc., para poder fazer um projeto de avião e para poder construir uma indústria. Então, se a gente pensa em mudar o patamar produtivo, tem que começar, ou tem que continuar, porque de uma certa forma isso começou, a expansão desse tipo de ensino para formar massa crítica, inclusive para ter disputa entre os engenheiros, sim. Tá? Para eventualmente aumentar o desemprego dos engenheiros, sim. Tá? Porque 2% é pleno emprego, né? Vamos combinar, 2% é zero. Né? Para que os engenheiros mais bem formados, com melhores competências, etc., acabem se destacando. Tá? E de qualquer maneira, tá? Precisa formar mais gente para mudar esse patamar produtivo. Bom, gente, era isso que a gente queria colocar. Tá? Aí estão as pessoas que se envolveram nesse trabalho. Tá? Além de mim, o Leonardo que falou aqui, tem o Bruno, que o Bruno é técnico de IPEA, faz doutorado lá na Poli. Tem o Leonardo Gomes, que está aqui presencialmente, faz doutorado na Poli. Tem o Demétrio Toledo, que fazia doutorado nas ciências sociais. O cara conseguiu defender a tese. E quem estava na banca, talvez acho que tem escassez de sociólogo, uma pessoa que estava na banca contratou. Tá? O Demétrio trabalhava aqui no observatório, então ele foi para a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, mas ele participou desse projeto. E o Paulo Maia do Nascimento, que é do IPEA, que fez uma boa parte das coisas que a gente mostrou aqui, foram desenvolvimento deles, certo? Bom, isso posto, vamos fazer uma discussão. Eu já tenho algumas perguntas aqui que vieram pela internet. Tem o pessoal da videoconferência, acho que a gente vai começar com a videoconferência, é isso? E vocês também, quem está aqui presencialmente, que se alguém quiser fazer uma observação, pergunta, dúvida, alguma coisa, por favor, levanta a mão que a gente passa a ter um monte de microfones que vão circular por aí. Pessoal do IPEA, alguma consideração? Pessoal de Brasília, pessoal de São Carlos? Vai, Paulo. A gente vai aguardar os outros, só para registrar que os trabalhos do IPEA citados envolvem também o Aguinaldo Maciente e o de Gusto, que estão aqui presentes. Perfeito. Obrigado. Vamos lá, então. Passar aqui a palavra para ele. Eu tenho duas perguntas que logo mais... Vou fazer um bloco de 3 perguntas, tá? 3, 4, aí a gente discute no atacado. Tem só para os nossos internautas saberem que chegou, tem uma pergunta da Janaína, da Unicamp, e tem uma pergunta do Marcos Moça, que é da Kaiser Associates, que é uma empresa de consultoria internacional, mas é da sede aqui de São Paulo. Só uma coisa, como está sendo gravado, tem o pessoal fora, eu gostaria que se identificasse, tá? Para todo mundo saber quem está falando. Vamos lá. Meu nome é Sérgio Mancini, eu sou coordenador do curso de Engenharia de Produção do Centro Universitário SENAC. Eu gostei bastante do estudo e eu gostaria de perguntar uma coisa que fica na minha cabeça há muito tempo com relação ao modelo de ensino de engenharia no Brasil, principalmente face à mudança que ocorreu na União Europeia do ensino, e basicamente relacionado com a formação de engenheiro geral, generalista, até os 3 anos de formação, e depois aqueles 2 anos onde ele tem a oportunidade de fazer a especialização, a área que ele vai atuar, e até é chamado, na maioria das universidades, de mestrado. Né? E se você comparar a carga horária, ela é muito parecida com a nossa dos 5 anos,
só que ele tem a opção de fazer até várias especializações e não uma só, e depois de entrar no mercado de trabalho. Aí ganhando uma certa experiência, e principalmente aplicada e necessária às demandas específicas. Eu gostaria de, justamente com essa observação, tentar relacionar com essas demandas específicas que a gente aqui não consegue atender, e eu acho que vão piorar, porque o nosso modelo, de certa maneira, ele é muito fechadinho, e existe até uma certa restrição de quem faz a atribuição, que são os conselhos regionais e o CONFEA, com relação à abertura e à saída dessas caixinhas fechadas, que são as disciplinas ou as especialidades da engenharia típicas, né? Então, gostaria de saber o que vocês acham a esse respeito. Ok. Mais alguém? Então eu vou ler aqui a pergunta da Janaína. Tá? Janaína, obrigado pela audiência. Janaína, ela faz pós-doc lá no DPCT, da Unicamp. Tá? Bom, ela trabalha na área de política científica e tecnológica há um bom tempo. Tá? E acabamos de Guilherme acabou de chegar preso do trânsito. Tá? Por favor, nós estamos agora num debate, tá? Então daqui a pouco você fala um pouco suas impressões, se falta engenheiro, se não falta, problemas que vocês têm lá na UIRPO, coisa assim. Eu estou lendo algumas questões que chegaram aqui pela internet. Bom, questão da Janaína. A formação do engenheiro prioriza a questão tecnológica e não se atenta ao papel do engenheiro no desenvolvimento econômico e social. Como criar um diálogo entre a engenharia e as ciências sociais e humanidades no nível do currículo para que esse gargalo seja resolvido? Eu vou propor a seguinte coisa. Talvez a gente pudesse, para o João ir se esquentando, tá? Talvez a gente pudesse atacar essas perguntas. Tá? E aí eu gostaria de fazer uma pergunta para o João Guilherme, da UIRPO. Tá? A UIRPO é a empresa, digamos, que é dona da Brastemp, da Consul, da Embraco, ou seja, tem um centro de P&D, desenvolvimento do produto aqui dos melhores. Tá? É líder mundial de determinadas tecnologias, por exemplo, compressores, e assim vai. Acho que não precisa falar muito mais da UIRPO. Isso significa que é uma empresa que há muitos anos trabalha com atividades de engenharia, de desenvolvimento tecnológico próprio, etc, etc. Apesar de ser multinacional, ela tem centros decisórios e de P&D principais para algumas atividades aqui no Brasil, como é o caso de compressores e geladeiras e assim vai. Tá? Então, daqui a pouco o João Guilherme entra. Tá? Talvez eu já faça uma pergunta para você, tá? Aí você vai se diminuindo o estresse do trânsito. Vocês sentem alguma falta? Vocês querem contratar algum tipo de engenheiro e não acham? Vocês percebem que tem um problema, digamos, há muitos engenheiros que se candidatam, mas eles não têm nível suficiente para uma empresa como a IRPO? Vocês têm dificuldade de contratar engenheiro sênior, por exemplo, líder de projeto, gente já formada, tá? Que é um pouco o que a gente discutiu aqui antes. Tá? Bom, vamos lá. Sobre as perguntas Bolonha e tal, né, que você falou, né? Olha, eu tenho uma opinião pessoal. Tá? A Poli, de uma certa forma, tem uma posição parecida com a minha, tá? De formar engenheiros generalistas. Tá? A especificação depois o mercado de trabalho resolve. Mas sem uma base boa em determinadas ciências, em determinadas bases tecnológicas típicas da engenharia, tá? Um engenheiro não adianta ele ter especialidade porque ele fica sem base. Tá? Depois, algumas técnicas azedam mais rápido do que leite. Por exemplo, eu me formei, eu aprendi Fortran, não existe mais. Eu aprendi uma linguagem que durou menos de um ano, que era uma linguagem da IBM, quando tinha aquelas até, chamava APL. Se alguém aqui já ouviu falar em APL, eu sabia aquela porcaria. Se alguém aqui já ouviu falar em APL, me avisa que eu quero trocar umas ideias. Tá? Mas isso eu aprendi quando eu fui trabalhar, né, no meu primeiro emprego. Eu precisei aprender o tal do APL, que deve ter durado uns 6 meses a linguagem.
Né? E assim vai. Agora, se você não tem uma base de teoria de sistemas, etc, tá? Se o Fortran acabou, você acabou junto, né? Digamos assim. Então, hoje a Poli, e aí eu posso falar da Poli porque eu não posso falar das outras, mas a Poli está envolvida na implantação de uma nova estrutura curricular, ela já foi aprovada, né? Que deixa uma parte, flexibiliza bastante o currículo, né? Tem um conjunto grande de optativas que ele pode fazer em qualquer unidade da USP ou eventualmente fora. Isso ataca um pouco a questão da Janaína sobre se falta mais humanidades ou não e tal. O engenheiro que quiser ir mais para biomédicas, ele pode cursar matérias de biologia, ele pode cursar matérias na filosofia, ele pode cursar mais matérias da engenharia, ele tem alguma flexibilidade maior para gerenciar a sua formação. E no último ano tem um conjunto de possibilidades que faz com que, por exemplo, um engenheiro químico possa fazer um conjunto de disciplinas de civil. Por que o engenheiro químico vai fazer civil? Não sei, mas ele quer, ele pode vir a fazer. Ou então que um engenheiro metalúrgico faça um conjunto de disciplinas de produção. Tá? Então ele sai um pouco metalúrgico com algumas habilidades de produção. Isso com a nova estrutura vai ser possível. Agora, eu particularmente, eu não acho que o problema que existe hoje de falta de algumas habilidades específicas seja por causa do padrão da nossa formação. Acho que não. É uma hipótese, né? Mas aparentemente esses, por exemplo, da Petrobras, da Embraer e outros que a gente podia levantar, talvez isso aconteça na Whirlpool, não sei, tá? É que, por exemplo, a Petrobras deu um arranque muito forte, ela aumentou muito a carga de P&D mais recentemente, e aí falta gente, tá? Aí falta engenheiro de petróleo, falta engenheiro específico para aquilo, tá? A Petrobras tenta resolver isso com uma formação específica, e a Petrobras já fez isso há muito tempo com uma formação específica, um mestrado profissional em conjunto com o ITA. Por quê? Oi? É a Embraer, o que eu falei? Desculpe. Não, peraí. A Embraer também tentou equacionar isso há um bom tempo, com um mestrado profissional de muito sucesso em conjunto com o ITA. Então ela seleciona pessoas do Brasil todo que fazem um mestrado profissional, né? E aí sim tem uma carga muito mais forte de ciências do voo, de o que é um avião, quais são as estruturas típicas aeronáuticas, etc. E, grosso modo, a contratação da Embraer se dá por aí. Tá? Janaína, eu não sei se o nosso problema é de ter mais humanidades ou menos humanidades no currículo de engenharia. Né? Eu acho que o papel básico do engenheiro é fazer projeto. Né? É fazer projeto. Se ele for um bom projetista e tiver um sistema produtivo que demande bons projetos, que não adianta só ele ser um bom projetista se ninguém demanda os projetos dele. Mas se a gente tiver mais empresas como a Whirlpool, como a Embraer, como a Petrobras, como um monte de outras que fazem desenvolvimento, desenvolvem produtos, desenvolvem tecnologias, o que ele vai precisar saber é desenvolver essas tecnologias. Cabe às políticas públicas direcionar se vai para cá ou se vai para lá, e aí vem um pouco social. De qualquer forma, eu acho que vale a pena ter algumas matérias de humanidades no currículo de engenharia. Nós temos alguma experiência na Poli sobre isso, tem algumas outras escolas que têm mais, outras que têm menos, tá? Mas eu particularmente não acho que seja isso decisivo para que a gente tenha um desenvolvimento social equilibrado através também da atividade dos engenheiros. É bom que os engenheiros tenham uma formação mais ampla, para ele se posicionar como cidadão e mesmo para ele entender o contexto no qual os projetos estejam sendo feitos, ou para ele ter uma maior reflexão sobre a origem das técnicas e poder escolher técnicas melhores, tá? Mas eu acho que se a gente formar hoje bons engenheiros tradicionais, é um ganho, tá? Independente de eu achar que precise ter algum envolvimento. Quando você fala em diálogo,
precisaria precisar, não sei se é só cursar algumas disciplinas. Uma outra hora eu posso te contar, tanto do que eu conheci quando eu fiz o FRJ, eu fiz mestrado na COP, quanto aqui na USP, tá? Às vezes tem muitos problemas com essas disciplinas, né? Enfim, isso é uma outra coisa, mas acho que vale a pena, mas não é muito decisivo, não. Posso passar para você? Tá. Bom, primeiro, bom dia a todos. Desculpa o atraso pelo trânsito de São Paulo. Foi bem difícil para chegar aqui. O senhor perguntou sobre se a gente tem alguma dificuldade para encontrar engenheiros no mercado com determinadas especificidades, e comentou um pouquinho sobre a Whirlpool como um todo aqui no Brasil. Só para colocar todo mundo numa mesma página, ele comentou: a Whirlpool é uma empresa eminentemente de eletrodomésticos que tem também um ramo de compressores herméticos de refrigeração. E isso por si só já é um desafio muito grande, porque a mesma empresa tem dois segmentos de negócio que podem parecer semelhantes, mas não são, principalmente quando se fala de engenharia. A Whirlpool é muito forte na parte de eletrodomésticos para engenharia de produto. A Embraco ela é muito forte para pesquisa básica como um todo. Então a gente já nota dentro da mesma empresa duas áreas de pesquisa e desenvolvimento totalmente distintas, com necessidades totalmente distintas. Eu acho que para determinadas especificidades, sim, hoje há uma dificuldade de encontrar engenheiros 100% qualificados no mercado. Não é culpa do mercado em si, não é culpa da universidade. Eu acho que é muito relacionado, inclusive, com a evolução de produto do mercado. A gente se acompanhar o movimento, o crescimento tecnológico, por exemplo, de um eletrodoméstico nos últimos 10 anos, ele é gigante, né? E se fala de compressor, então, antigamente o compressor era uma bola preta que ficava atrás do refrigerador, que tinha um tamanho absurdo. Hoje em dia a gente tem compressor, microcompressor, do tamanho de uma caneta, compressor sem óleo, compressor cuja preocupação atrás, na verdade, era só a potência, e hoje não é. É você miniaturizar, você tem um desafio muito forte na parte de acústica e vibração, por exemplo, que você está diminuindo, está restringindo o material. E para um consumidor final de um refrigerador, acústica e vibração, barulho é o que há, né? Então, eu acho que o ensino, não sei se vou dizer se o ensino não foi acompanhando, não é isso, mas a velocidade do mercado em si, do desenvolvimento de produto, fez com que houvesse aí um gap, talvez, de desenvolvimento de determinadas áreas técnicas dentro da engenharia, pelo menos para o nosso segmento de negócio. Você comentou da Petrobras, ela com certeza passou pela mesma situação. Como é que a gente busca trabalhar isso? A gente tem um trabalho forte de atração de talentos e retenção de talentos dentro do nosso corpo de engenheiros. A Whirlpool no Brasil hoje ela tem um número de funcionários em pesquisa e desenvolvimento que beira os 800 pesquisadores. Desses 800 pesquisadores, 400, a metade, são engenheiros. Os outros 400 são profissionais de nível técnico, né, e suporte. Desses 400 engenheiros, eu vou pegar a Embraco como exemplo. A Embraco tem a metade disso de engenheiros, os 400, uns 200 engenheiros. Destes, 60% vem da Universidade Federal de Santa Catarina. E por que isso? A Embraco tem 32 anos de parceria ininterrupta com a UFSC. Ela não nasceu do nada, né? A Embraco começou nos anos 70 com uma tecnologia emprestada, na verdade, de uma empresa europeia, e viu a necessidade de desenvolver sua própria tecnologia. A Embraco não tinha, na década de 70, um corpo de engenheiros para desenvolver ou para ficar 100% focado nisso. E buscou na universidade a parceria necessária para desenvolver a tecnologia brasileira de compressores. E depois de 30 anos, de tudo que já se foi investido na Universidade Federal, hoje é um polo de excelência em refrigeração no mundo todo, o que a gente vê é que a pessoa, quando entra na universidade, ela já tem uma conexão indireta com a empresa, com a Embraco em si, né?
Ela está acostumada a entrar nos laboratórios e ver, por exemplo, que tem equipamentos que foram adquiridos através de parceria com o FINEP, BNDES e Embraco. Ela já cria essa imagem. E desses 200 aí, engenheiros da Embraco, eu comentei com vocês, 60% deles vêm da Universidade Federal de Santa Catarina. É um número muito expressivo. E culturalmente dentro da Embraco, a evolução aí passa por um trabalho forte de retenção de talentos, né? Se você olhar hoje dos 5 vice-presidentes que a Embraco tem na sua estrutura, 3 vêm da Universidade Federal de Santa Catarina e vêm da área de engenharia. São dessa parceria que se construiu lá em 1970. Então, a gente trabalha muito forte. Primeiro para atrair, e eu acho que na Universidade de Santa Catarina é um exemplo que talvez seja até um pouco injusto de falar, porque é uma parceria de 30 anos, já é um pouco mais fácil. Mas a gente criou também com outras universidades, como a Universidade de Viçosa, o FMG, enfim, parcerias para desenvolver projetos e já começar a identificar engenheiros nas qualificações que nós precisávamos. É uma simbiose, né? A empresa acaba ganhando com isso, né? Um corpo técnico muito mais adequado para atender as necessidades que ela precisa. A produção acadêmica ganha com isso. Nem todos os engenheiros que começaram ou que vêm hoje para a empresa acabam ficando, muitos voltam para a carreira acadêmica, vamos colocar assim. E a gente tem hoje determinados programas específicos para esses acadêmicos que não querem uma carreira em uma empresa, né? Hoje nós temos um programa de bolsa complementar, onde a gente permite que o mestrando, o doutorando e o pós-doutorando possam desenvolver seus projetos dentro da empresa, em áreas, claro, que ela pré-determina, né? Mas de uma forma que ele consiga, no tempo prático do seu projeto, desenvolver dentro da empresa, usando os laboratórios da empresa, e ao final da construção desse projeto dele, da dissertação, ele pode escolher se ele vai continuar no mundo empresarial ou se ele quer voltar para a academia. Mais uma vez, é uma forma que a gente encontra de driblar essas dificuldades que a gente tem hoje no Brasil. A gente sabe, a gente tem números do Pintec, o Brasil hoje ele tem menos engenheiros do que precisaria para se desenvolver, né? Desenvolver produtos, desenvolver com o país. Eu acho que a gente tem uma qualidade aí de ginástica, vamos colocar assim, muito grande, de entender como suprir esses gaps, como sanar esses gaps. Obrigado, João. Tem aqui uma série de perguntas, se você também quiser se meter nas perguntas, esteja à vontade, né? Que chegaram aqui pela internet e tem pessoal aqui presencial. Vamos fazer uma rodada de perguntas, nós começamos mais tarde, vamos esticar um pouquinho mais. Eu vou fazer uma como é que chama? Que chegou pela internet e depois bom, depois fazemos 2 aqui presenciais, tá? Então, o Marcos Mossa fez aqui. Marcos, se a gente responder metade das perguntas que você colocou aqui, bom, primeiro nós ganhamos o prêmio Nobel, tá certo? Que não seria ruim, já pensou? Primeiro prêmio Nobel brasileiro ia ser uma beleza. Mas só para vocês terem uma ideia, eu vou colocar. Ele faz 3 perguntas simples, tá? Primeiro, como as instituições de ensino de massa privadas podem contribuir nesse cenário? Qual o papel dessas instituições e qual o perfil de profissionais que elas podem oferecer? O que poderia ser feito por essas instituições para atender ao mercado de trabalho de maneira mais adequada? Segunda pergunta, que depois é juntar com uma outra pergunta, e aí o Leonardo pode responder um pouco. Qual o papel do tecnólogo nesse cenário? A profissão terá aceitação do mercado de trabalho? Conseguirá suprir o déficit de engenheiros? Ou seja, a profissão de tecnólogo vai colar, tá? E a terceira, quais os campos da engenharia têm mais déficit? Quais áreas vão crescer mais nos próximos anos? Eu já vou falar, nós não fizemos nenhum, tem vários trabalhos, mas nós não fizemos nenhum sobre prospecção, sobre para onde vai a engenharia, não foi isso que a gente fez. Mas existem esses trabalhos, inclusive alguns da Associação Internacional de Engenharia, que fala quais são as áreas básicas de atuação, sei lá, de restrição de atuação futura de desenvolvimento, etc, etc. Tá? Já juntando aqui, a Marcela, doutorando em Política Científica e Tecnológica, mas eu não sei de onde, pelo nome
parece ser da Unicamp, tá? Marcela Mazzoni, ela pergunta o seguinte: gostaria de saber se os profissionais com formação tecnológica ou os tecnólogos foram considerados no estudo. Além disso, como vocês estão abordando a participação desses profissionais no mercado de engenharia, que possuem formação mais curta e voltada para a prática, que podem suprir parte das demandas por profissionais qualificados? Tá? Então essas são as perguntas que chegaram aqui. Vamos pegar mais duas da plateia. A gente faz uma feijoada aqui, mistura a carne e o feijão e tenta responder tudo no atacado. Por favor. Só peço para que se identificar, porque tem um pessoal de fora que está ouvindo. Boa tarde, meu nome é Adson Agrico. Eu trabalhei na indústria náutica durante 15 anos. Eu sou professor convidado aqui da Poli, né? E agora estou iniciando como professor do ITA. E eu queria falar um pouco desse ambiente, essa questão do engenheiro de projeto, engenheiro de concepção, né? Porque eu vivenciei isso na minha geração, vivencio com os meus alunos e vivenciei isso na empresa, né? O que acontece? Eu vim para cá para receber uma resposta de vocês e fiquei com medo de não ser o que eu esperava. E realmente foi o que eu esperava. Quer dizer, essa história que se passa na mídia sobre a falta do engenheiro, ela é uma meia-verdade. E eu acho que a resposta está nesse ponto, né? Existem pontos específicos. Agora, a gente está passando por um momento, vamos dizer assim, bem delicado, do ponto de vista estratégico. Por quê? Porque o Brasil, essa história que você falou, a gente precisa treinar esses engenheiros, formar esses engenheiros de alto nível, para uma demanda daqui a 10, 15 anos. O problema é que a engenharia ela é casada com a economia e com questões estratégicas tecnológicas, né? Se as questões que hoje estão sendo evoluídas, como desenvolvimento tecnológico com parceria, apoio do governo, não se desenvolver da forma mais adequada, vai acontecer o que aconteceu, e hoje nós temos o problema de engenheiros de concepção não continuarem na carreira acadêmica ou na carreira tecnológica. E se eles não partirem disso desde o início, eles não voltarão ao mercado, né? Se você observar, eu vejo lá, eu me formei no ITA, e isso é claro, quando eu me formei, estava iniciando essa retomada da carreira técnica. Eu fui para a carreira técnica por desejo, que eu sempre gostei da carreira técnica, mas a maioria dos meus colegas não foram para a carreira. Aí, nos últimos 7 anos, com a melhoria da Embraer, os últimos 7, 8 anos, os alunos do ITA começaram a migrar de novo para o setor tecnológico. Só que, por exemplo, nós estamos num processo lá no ITA de expansão de vagas, né? Se não houver essa questão casada, né, essa questão casada de tecnologia, a própria motivação do engenheiro de concepção, ela cai, né? Ela cai e ele migra facilmente. Eu conheço muito bem essa área e ele migra facilmente, por exemplo, para um concurso público, né? Isso é bem claro. Então, assim, eu quero fazer essa pergunta para vocês, porque vocês estão num meio que eu acho que é extremamente importante, quer dizer, correlacionar essa questão de política pública tecnológica com essa formação. Porque não adianta nós aumentarmos as vagas do ITA, da Poli, vamos recorrer à mesma coisa. Se o desenvolvimento, a política tecnológica não se desenvolver, daqui a 5 anos eles estão migrando para outras áreas, e daqui a 20 anos nós vamos ter o mesmo problema. E pior, teremos gastado dinheiro público e aumentar vagas para engenheiros de concepção. Essa é a minha pergunta. Enquanto está levando o microfone, só vou ler algo que chegou aqui do João Luiz Colares Machado, né, que é do Conselho do CREA do Rio Grande do Sul. Ele só faz uma consideração, mas deixa eu ler. Um painel de tamanha importância deveria estar presente na SOEAA, eu não sei o que é, mas enfim, alguma reunião que vai acontecer entre 9 e 11 de setembro em Gramado. Também deveria ser tema de discussões no CNP, Congresso Nacional de Profissionais. Parabéns, etc. Bom, não fomos convidados, mas tudo bem, da próxima vez a gente vai para Gramado, numa boa, sem nenhum problema. João Luiz, enfim. Mas essas discussões estão assistindo. Só um recado, não é exatamente um recado, uma informação aqui
do pessoal de apoio, que depois eu vou nomear. Nós estamos com 150 pessoas penduradas na internet assistindo. Obrigado pela audiência. Batemos o Ibope da Globo. Tá? Da próxima vez a gente começa com a merchandising para ajudar a financiar as atividades do laboratório, do observatório. Tá bom? Bom, gente. Bom, obrigado, Mário. Meu nome é Alex Abico, eu sou professor da Escola Politécnica do curso de Engenharia Civil. Né? Primeiro, eu gostaria de parabenizar o trabalho que vocês fizeram. Eu achei de uma qualidade muito grande. Eu acho que traz luz em cima dessa questão de se é necessário ou não é necessário engenheiros. Eu acho que trabalhos como esse são extremamente importantes, inclusive para poder direcionar políticas públicas. O comentário que eu queria fazer é em relação a um aspecto que vocês não trataram, e é lógico que, como vocês fizeram um trabalho muito bom, a gente gostaria que outros trabalhos também fossem feitos nessa direção, que é a questão da educação continuada e da pós-graduação. Porque todos os dados e tudo aquilo que vocês levantaram é muito relacionado, inclusive os dados estatísticos, né, a base de dados, se refere sempre ao engenheiro formado. O que é um engenheiro formado? É o cara que estudou e fez os 5 anos de engenharia, ou 4 anos de engenharia. Então ele é um engenheiro formado, ponto. Dentro do diagnóstico e das conclusões que vocês apresentam, eu acredito aí, inclusive para o próprio depoimento do colega da Whirlpool, que a pós-graduação e a chamada educação continuada, talvez mais educação continuada que a mesma pós-graduação, tenha um caráter extremamente importante nesse cenário. Né? A minha visão é muito da engenharia civil. Eu não tenho uma visão de outras engenharias, e talvez ela seja uma engenharia um pouco diferente das demais, porque a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão de engenharia de projeto, porque na engenharia civil eu tenho a engenharia de projeto, mas eu tenho que ter uma boa engenharia de manufatura, de construção, e eu também tenho uma outra engenharia que é extremamente importante, que é a engenharia da operação. Né? Eu estou falando de infraestrutura urbana, eu estou falando de redes, eu estou falando de edifícios, né? Onde a questão da operação hoje é cada vez mais importante. Bom, então, o que a gente tem observado é que são muito poucos os engenheiros civis que voltam para a academia ou para qualquer outro ou qualquer outra situação para voltar a estudar, para fazer aquilo que é consagrado em várias outras atividades, medicina, odontologia. Né? Quer dizer, o engenheiro não volta, ele se acha pronto depois de 4 ou 5 anos. Então, eu acho que é muito mais uma reflexão e talvez, né, esta seria uma das formas de conseguir superar aquilo que foi diagnosticado aí na pesquisa de vocês. Tá bom? Então, assim, eu acho que sim, o número de engenheiros que voltam à universidade, e hoje a gente cada vez mais tem, né, as formas do tipo educação à distância, né, quer dizer, isso tudo cresceu muito. Agora, será que na engenharia isso cresceu o suficiente? E será que esta é uma oportunidade, uma possibilidade? É isso que eu queria colocar para vocês. Perfeito. Antes tem a nossa última pergunta, mas ainda tem uma aqui do Gil, que chegou pela internet, e agora nós fechamos o barraco aqui, senão o tempo nosso estoura, aqui, quer dizer, já estourou, né? Boa tarde, meu nome é Gil Carvalho, ele é acadêmico de Engenharia Ambiental da Unesc de Cacola, Rondônia. Gostaria de saber quais são as perspectivas de colocação no mercado de trabalho para os engenheiros formados com essas atribuições em engenharia ambiental. Todas. São as melhores possíveis. Tá? Já vou responder, porque eu diria o seguinte: um engenheiro bem formado tem todas as condições de inserção no mercado de trabalho, independente de qual seja a habilitação dele. E você ainda está numa habilitação de engenharia ambiental que é, digamos, uma área em crescimento talvez mais acelerado do que as outras. Então, Gil, se for depender do mercado de trabalho, talvez na sua cidade não tenha, mas você vai achar
imagino com uma certa facilidade e ocupação. Tá? Então, em princípio, não tem restrição nesse sentido. Vamos para outra, mas muito rápido, por favor. Bom, Sérgio, do Centro Universitário Senac de Engenharia, o que eu gostaria de perguntar é o seguinte: eu fiquei pensando durante a pesquisa, porque a gente tem o sentimento que falta engenheiro, né? Tentar achar uma outra forma para tentar avaliar qual a demanda efetiva mesmo, qual que é o problema. E a gente não consegue medir a demanda tecnológica, a demanda por projetos. É difícil de medir isso. Mas eu acho que se a gente conseguisse, isso seria muito importante para ter alguma pista de onde está faltando. Porque o que acontece efetivamente é, se não tem suprimento aqui, se busca em outro lugar. Você tem que resolver um problema de projeto ou uma inovação, você não encontra aqui, você vai no mundo, certo? Então, efetivamente, pode ter ocorrido essa falta e a gente não conseguiu medir, porque não tem como avaliar. Então, não sei se vocês entraram no mérito disso ou pensaram alguma coisa, faz parte da pergunta. A outra questão relacionada com essa pergunta é que existe claramente a falta de interesse, ou pelo menos existiu, durante essa falta de profissionais pela formação, pela carreira de engenharia. Isso, se você verificar, tem vários estudos mostrando, vocês devem ter visto isso também, é mundial, não é só aqui. E isso tem uma fundamentação exatas humanas, né? De certa maneira, não só porque o curso de engenharia não é muito interessante comparado com o de humanas, assim, para a juventude de hoje em dia, mas principalmente pela má formação básica em exatas do ensino fundamental. Mundo, não estou falando só de Brasil. Então, vocês acham que isso poderia explicar aquela ausência de profissionais lá? Porque quando eu fiz uma POFEI, era 50-1 a relação candidato-vaga. Agora que a gente está retomando e está próximo do direito, aí pelas pesquisas que andaram dizendo aí, a gente está por volta de 20, 25, mas não voltou aquela grande demanda pelas engenharias. Ok, vamos fazer um apanhado. Vou fazer o seguinte: o Leonardo ele fala algumas coisas sobre as bases de dados, o que tem e o que não tem. Tem coisas que não tem nas bases, não tem como medir, tá? Aí depois, não sei se o João Guilherme quer fazer algum comentário, e eu fecho pontuando algumas das perguntas também que foram feitas aqui. A Marcela Mazzoni, do DPCT da Unicamp, né, pergunta se a gente considerou tecnólogo aqui. Em partes, talvez sim, eu vou explicar. No sentido da raiz e do censo escolar, não, porque de um lado a gente só pegou engenheiros, CBO de engenharia, e do censo escolar, censo do ensino superior, a gente leva em consideração cursos de bacharelado, com presenciais ainda. Então eu acredito que nesses não tem os cursos técnicos, não tem. Entretanto, no uso da base do IBGE, não existe. Quando a gente separa os formandos em engenharia, eles estão por áreas, mas são cursos superiores, que segundo a classificação do IBGE, mas eles estão por áreas. Então, ali dentro desses cursos, uma vez que os tecnólogos são cursos superiores também, alguns, pode ser que tenha pessoal tecnólogo, né, o que a gente estava tratando nas bases do IBGE. Então, são nas pirâmides etárias e dos 10 mil habitantes. Entretanto, a gente não dá para saber se é especificamente qual que é, o curso ou a formação. Então, retomando, na RAIS não, somente os CBOs de engenharia, do INEP são os cursos bacharelado de engenharia, e no IBGE a gente usa as classificações dos cursos. Por exemplo, então, um curso de engenharia que a gente considerou que está lá como uma área mineração e extração, se eu não me engano. Então eu não sei se ali pode haver cursos técnicos ou não, mas é por área, áreas correlatas com engenharia. E tem alguma base de dados com educação continuada? Seria somente... Não, sem ser pós-graduação. Sem ser pós-graduação, não. Eu não conheço. Não dá para fazer. Agora, para pós tem,
Nós fizemos, tem um outro trabalho que a gente fez com Paulo, você quer falar? Não. Não tem base com a educação continuada. Pois é. O mais próximo disso seria os dados da educação profissional que o Ministério da Educação produz. Coisa mais recente aí da época do Pronatec. Perfeito. Sobre pós, a gente tem no último relatório do Engenharia Data, a gente faz uma análise da pós e das empresas com pessoal com pós-graduação, etc. Tá? Bom, deixa eu passar para o João. Obrigado. O professor comentou um pouquinho sobre a questão da educação continuada, né? Eu acho que só cabe salientar aqui a nossa posição enquanto empresa. Nós incentivamos muito que os nossos engenheiros retornem para a academia. Façam mestrado, façam doutorado, continuem com produção científica. Essa é uma das características que a gente costuma fomentar dentro da empresa. A gente entende que isso é necessário, primeiro, para o crescimento contínuo do engenheiro, e segundo, acho que não só para a empresa, mas para o ambiente onde a gente se insere como um todo. Eu não tenho números aqui para dizer o quanto hoje a gente tem, mas é muito comum e frequente eu estar conversando com os nossos engenheiros líderes de projeto, e eles eu estou começando um mestrado agora em materiais, por exemplo. Muito, muito comum. O colega aqui comentou um pouquinho sobre como que a engenharia pode se preparar, os cursos de engenharia podem se preparar, acho que não só com relação à grade de ensino, mas com relação ao que o mercado espera dos engenheiros no futuro, né? E que muito tem se investido hoje, o próprio governo tem investido bastante em bolsas, enfim, em programas não só de educação, mas para fomentar a inovação no Brasil, né? E eu acho que um bom diálogo, uma boa interlocução da comunidade acadêmica, das universidades, seja com a Federação das Indústrias, seja com associações representativas, facilita para fazer esse mapeamento. Acho que um bom diálogo também com empresas diretamente, se as empresas assim estão abertas a fazer, é fundamental. A gente, por exemplo, vem conversando, até pelo histórico de parceria com a UFSC em Santa Catarina, a gente vem conversando há muito tempo com eles sobre o que a gente entende que são tendências de futuro próximo. Acho que se você pegar hoje a própria CNI, por exemplo, a MEI, você tem sim alguns direcionamentos para entender o que o Brasil está precisando, o que se espera da formação do engenheiro, parte de mobilidade urbana, por exemplo, todo mundo falando em nanotecnologia, todo mundo falando em convergência digital. É uma tendência forte, sim, para os próximos 10, 15 anos. Convergência digital nem se fala, né? A gente está falando hoje em ter todos os equipamentos da sua casa ligados em rede, de forma a melhorar, por exemplo, o consumo de energia. O Brasil hoje não está preparado para isso. Acho que o mundo inteiro ainda não está preparado para isso. Mas é uma tendência forte que a gente tem. O professor comentou também sobre a questão de engenharia de manufatura. É fundamental. Os custos de produção no Brasil são muito altos. Custos como um todo. E você só consegue fazer frente a isso com um corpo de manufatura muito preparado. Melhorias de processo. Chão de fábrica mesmo. E por fim, o nosso amigo do Senai comentou sobre... Perdão, fugiu a cabeça. O seu comentário foi sobre... Perfeito. Mais perfeito impossível. Eu acho que sim, teve uma fase em que a educação no Brasil, e acho que no mundo como um todo, ela saiu um pouquinho do campo da matemática básica mesmo, ensino fundamental e básico, e passou um período em que as ciências humanas, elas tinham chamavam a atenção, né? Eu fui um deles, eu brinco, eu sou um engenheiro frustrado. Eu ia ser engenheiro até o último minuto, quando eu fui sequestrado pelo curso de Direito. E aí depois tive que resgatar isso, né? Mas
eu vim da formação justamente ali final dos anos 90, onde pouca gente falava sobre engenharia. Né? A moda foi fazer jornalismo, foi fazer direito, foi fazer administração, ciências contábeis, e hoje a gente encontra uma infinidade de cursos por aí, de direito no Brasil, ou de ciências contábeis, ou de administração, e acho que se nós formássemos a mesma quantidade de engenheiros que se formam hoje no Brasil nesses cursos, com certeza o Brasil estaria talvez numa posição mais competitiva. E muito parte, acho, desse descaso, vamos colocar assim, do ensino fundamental, do ensino básico, com relação às matérias exatas. Obrigado, João. Tá aqui, tá. Okay. Bom, deixa eu fechar aqui com o que ainda está pendente. Bom, já falei que não temos dados de educação continuada, tá? Sobre os tecnólogos, papel dos tecnólogos, difícil dizer, mas até um tempo atrás o tecnólogo ele fazia, e o objetivo dele era depois complementar para se formar em engenharia, porque era uma atividade completamente desprezada. Tá? Hoje, não tem nenhuma pesquisa sobre isso, mas minha impressão é que não é mais. Tá? Isso é minha impressão de que não é mais. Vai ajudar digamos, a reduzir um pouco esse gap de engenharia? Acho que sim. Tá? Um bom tecnólogo ajuda muito em determinadas partes de engenharia tradicionais, como racionalização de processo, pode ajudar. Eu acho que a formação de tecnólogo é muito bem-vinda assim. Tá? Não existe nenhuma medida de demanda por projeto. Não existe. Tá? Ainda que o Alex tenha razão, a atividade de engenharia não é só o projeto do produto estrito sensu. Tem vários outros tipos de projeto. O projeto do canteiro, o projeto do processo, tem tudo que está em volta do processo. A melhoria... em volta do projeto, a melhoria do processo, o planejamento, uma série de coisas, todas essas são atividades de engenharia, mas você tendo mais gente formada em engenharia, você tende a ter mais gente atuando em projeto de produto estritamente também. Tá? Sobre a formação básica, eu não sei se o problema que tem na formação básica, ou da dificuldade com matemática e física, etc., se explica a queda na procura que teve durante algum tempo nos cursos de engenharia. Aí eu acho que a gente tem que separar duas coisas. Em princípio, não. Por quê? Porque depois aumentou. Então, aparentemente, a procura para os cursos de engenharia está mais ligada à representação que os vestibulandos, né? Que os alunos que estão terminando o segundo grau fazem do mercado de trabalho para escolher suas profissões. Tá? Porque, por exemplo, o Alex acompanhou na Poli e teve longas discussões, o curso de engenharia civil não é mais atrativo, e ficava, e não sei o que e tal. Aqueceu um pouco a construção civil, a demanda por engenharia civil foi a maior. Tá certo? Então, parado de um ano para o outro. Ficou todo mundo louco? Então, aparentemente, isso é muito nervoso com relação ao que aparece no mercado de trabalho. E ainda aqui no Brasil, começou a ter muita segmentação sobre as habilidades de engenharia. O cara já faz vestibular para engenharia, disso com mais aquilo elevado ao cubo dividido por 3. Tá? Que em outros lugares até não tem muito isso. Né? Então, por exemplo, em Turim tem uma habilitação que se chama Engenharia de Cinema e Mídia. Tá? Mas isso ele faz depois. Ele entra no Politécnico de Turim. Aí ele faz os cursos e ele, fazendo determinadas disciplinas, ele sai engenheiro de cinema e mídia. Aí já tem que ter um determinado conteúdo de comunicações, outras coisas assim, mas está lá na grade. Tá? Bom, enfim. O que tem sim, tá? E aí quem entende disso é o Divonzir, mas não vai dar muito tempo para ele falar. O que tem sim é que o Brasil durante muito tempo teve uma escola pública boa para ninguém. Quando ele ampliou a escola pública, a sociedade entrou dentro da escola. Tá? E aí o nível da escola caiu. Certo? E nós temos um problema de retomar a qualidade da escola com equidade, porque é fácil numa escola pública de uma região muito rica, tá? Porque os economistas isso já resolveram há décadas, tá? Tem uma enorme correlação entre o nível socioeconômico da família e o desempenho escolar. Enorme. Tá? Então, o problema na escola mais básica é
melhorar a qualidade com equidade, ou seja, uma família, um aluno oriundo de uma família com menor renda, ele ter um desempenho igual a de um aluno de uma maior renda. Esse é um dos desafios que nós temos, tá? Porque quem tem renda vai acabar migrando ou para uma escola particular que junta todos os que têm um bom desempenho, uma maior renda assim, ou então está numa região que a própria escola pública atrai as pessoas com mais renda, dado a própria região. Tá? Então, e tem um problema de matemática, tem, de física, tem. Ao longo do tempo, precisa atacar o ensino básico, o ensino médio, porque se a gente expandir muito as vagas do ensino superior, o ensino médio hoje não supriria. Tá? O ensino médio hoje não supriria. Mas há boas, eu vou terminar por aqui, há boas experiências, que eu sei um pouco de orelha, tá? Mas há boas experiências de melhoria no ensino fundamental e no ensino médio. Por exemplo, no Ceará, mais de 90%, eu não lembro exatamente, eu sabia isso, 95%, mas é mais de 90%, vamos ser conservadores, tá? Dos estudantes do ensino médio se matricularam no Enem. Tá? É uma coisa inédita. Tá? É uma coisa inédita. Então tem uma melhoria. O problema é que talvez a gente precise de melhorias mais rápidas. Né? Esse que é um dos problemas com relação a outros níveis de ensino que não são, digamos, o foco direto da nossa conversa, mas digamos, é o que alimenta a matéria-prima para as escolas de engenharia, direito, química e assim por diante. Bom, gente, acho que não ficou... Não sei, não, tem as perguntas do Marcos, não é? Marcos, é difícil falar genericamente sobre escolas de engenharia privadas, porque você tem escolas de todo tipo. Né? Particularmente, eu acho que tende a ter no Brasil, que tem no mundo, na prática já tem, apesar de não ter o nome, você tem universidades e escolas que fazem mais pesquisa, e você tem universidades e escolas que não fazem muita pesquisa, mas têm uma boa formação. Né? Talvez tenha espaço para tudo isso. Pode ter universidade privada com pesquisa e pode ter universidade privada só de formação básica, estrito senso. Eu imagino, isso já tem no Brasil, isso. O mercado sabe muito bem, tá? Quais são as universidades que fazem pesquisa. Se eu quero um profissional desse tipo, eu vou atrás desse conjunto de universidades. Se eu quero um profissional de outro tipo, eu vou atrás de um outro conjunto de faculdades, universidades, enfim. Tá? Mas isso é percepção, não é algo mais formalizado, como tem em alguns outros países. Tá? Sobre o tecnólogo que a gente já conversou, né? Sobre as áreas de maior crescimento, né? O João já comentou alguma coisa, mas eu diria que hoje, tá? Todas as áreas de engenharia têm papel. Tá? Se a gente for pensar que a civil é a mais tradicional ou a mais antiga, vamos dizer assim, gente, o que tem de obra sendo feita e que precisa ser feita, vai ter demanda por engenheiro civil pelos próximos 4.000 anos. Tá certo? Daqui a algum tempo, a obra vai ser feita de forma diferente, mas o cálculo estrutural vai estar lá, a gestão do canteiro vai estar lá, e assim vai. Esse tipo de coisa não tende a mudar, pelo menos enquanto ideia. Pode ser que a técnica mude. Vamos terminar? Ok? Gente, obrigado aí pela participação aqui. Os slides vão estar disponíveis rapidamente. Nós estamos formatando um texto, tá? Que a gente vai deixar disponível. Vamos mandar para uma revista, porque vocês sabem, né? Na academia a gente precisa publicar, porque senão não vira universidade de pesquisa, a gente perde até o observatório, porque para conseguir verbas para o observatório precisa publicar. Então nós vamos transformar essa conversa com a ajuda lá do pessoal de IPEA também num texto, está mais ou menos formatado, mas a gente vai deixar antes disso, digamos, o embrião disponível aí para acesso daqui a alguns dias, tanto essa gravação quanto os slides, eles estão disponíveis aí no site do Observatório. Tá? A próxima, provavelmente, não está fechado, mas provavelmente a nossa próxima discussão aqui no Observatório seja sobre manufatura aditiva, tá? Que é algo que está relativamente na moda, mas que tem muito
muito chão para ser transformado numa, digamos assim, numa tecnologia que tem o seu espaço com algum peso dentro dos processos fabris e de manutenção, etc. Tem um conjunto de pessoas na Poli, na Escola de Engenharia de São Carlos e algumas empresas. Se tiver alguém na Whirlpool, a gente convida, nós localizamos gente de outras empresas, estamos montando uma espécie de painel para discutir manufatura aditiva. Tá? Provavelmente dia 4 de outubro, mas é provavelmente, tá? É a data que a gente está trabalhando, mas não está confirmada. Tá? Eu gostaria de agradecer o pessoal aqui que segurou o piano até essa altura do campeonato, começando pelos nossos 2 cineastas, o Jorge e o Sérgio. Tá? Um é o Antononi, outro é o Fellini, eles disputam e vão mudando transmissão a transmissão quem é quem. Tá? O Rafael, que faz toda a parte de divulgação, comunicação, acessa a internet, vai atrás, enfim, tá? Que é meia alma, se não é mais do que meia alma aqui dos eventos. A Tatiane, que não é só você que fez a advocacia, ela também fez, mas enfim, mas veio trabalhar no observatório que está segurando a peteca aqui também. O Celso, cadê o Celso Fonseca, que é o coordenador executivo do observatório, que foi quem te achou, hein? Foi o Celso que foi atrás de você também. E acho que é isso, né? Não deixei de agradecer ninguém. Os autores já estão agradecidos, o pessoal do IPEA, os 3 mosqueteiros aí que eu vou homenagear em nome do Divonzir, que é o mais velho, certo? E por quê? Porque o Divonzir trabalha com essas questões de formação, etc., há muito tempo, antes disso ser moda. Então eu queria encerrar aqui te homenageando, tá? Pelo trabalho que historicamente você fez na área aí e continua fazendo. Gente, obrigado, até a próxima, até logo, boa tarde, bom almoço, né?